Fala galera, meu nome é Vinícius Araújo e apresento para vocês hoje o podcast Papo Cultura com um convidado especial, Cláudio Bento. Hoje de manhã, sob o claro sol da minha cidade, passei pela Rua de Baixo, cenário de batalhas e de extermínio de índios. Em 1811, veio um alferes da milícia guarnecer o rio Jequitinhonha, ancho de ouro, rico em diamantes. A coroa portuguesa queria as riquezas do rio. O alferes alcunhado Julião Fernandes Taborda Leão e seus asseclas promoveram a carnificina nas margens do rio. Armas de fogo dos brancos contra bordonas de índios. Luta mais desigual. Enquanto andava pela rua, fiquei pensando nos descaminhos da história. No sangue, na dor, na destruição. Hoje o alferes empresta seu nome à Rua de Baixo. Hoje o alferes empresta seu nome à Rua de Baixo. Esse poema tem o tema da história de Jequitinhonha, que a história de Jequitinhonha confunde-se com a própria história do Brasil. Uma história mentecapta, na verdade, né? Feita de mentiras, e o que a gente aprende na escola é a história oficial contada pelos brancos. E a história de Jequitinhonha também não foge dessa realidade. O alferes Julião Fernandes Taborda Leão veio a mando da coroa portuguesa exterminar os índios que aqui moravam na beira do rio Jequitinhonha. Então ele veio e fundou várias divisões que eram bases militares com o intuito realmente de exterminar com os índios que eram muito valentes e estavam impedindo a real exploração dos diamantes e do ouro que existiam no rio Jequitinhonha. Então eles vieram com armas de fogo e acabaram com as tribos que moravam aqui na beira do rio Jequitinhonha. Tanto que o cacique Joaíma morava aqui em terras de Jequitinhonha, né, às margens do rio, e ele foi um dos que conseguiram fugir a pé, claro, naquela época, subiu o rio São Miguel para fundar o que é hoje a cidade de Joaíma. Então, hoje em dia, o alferes Julião Fernandes é nome de rua e considerado como fundador de Jequitinhonha, o que eu acho uma grande mentira, né? É uma inverdade. Ele não veio aqui para fundar Jequitinhonha, ele veio com a missão da coroa portuguesa para exterminar os índios que estavam aí, como eu falei antes, impedindo a exploração do ouro e dos diamantes. Muito bacana. Então, é com esse lindo poema, né, o Lição de História, que a gente começa esse segundo podcast do Sou Jequi, em parceria com a rádio Jequi FM e o Jornal do Jequitinhonha. Cláudio, é um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast que a gente também está transmitindo para o Spotify, a todo esse pessoal que acompanha a gente, né? Contando um pouco da história jequitinhonhense, com esse poema que retrata basicamente as nossas essências, de como a gente começou, e discute um pouco também sobre a realidade como era naquela época, né? Como você pôde comentar pra gente aí, né? O alferes Julião Fernandes, ele veio com a missão de exterminar os índios, né? E aqui imperar a coroa portuguesa. Então, é muito bacana que você tem essa reflexão. E conta mais um pouco pra gente como é a sua carreira, um pouco mais da criação quando você começou a desenvolver esse poema que fazia uma reflexão a Jequitinhonha. Na verdade, esse poema é bem recente, eu escrevi, parece que semana passada. Esse poema eu escrevi realmente pensando nesse podcast, né, para ilustrar essa conversa, né, essa colocação a respeito da fundação de Jequitinhonha. Ela não foi fundada pelo alferes, ela veio aqui com outra missão de explorar o rio, tanto que o rio era tão rico em diamantes e em ouro, que o grande botânico francês Augustin de Saint-Hilaire, que visitou Jequitinhonha na época, disse num livro um clássico da literatura latino-americana, um livro de Eduardo Galeano, chamado As Veias Abertas da América Latina, ele escreveu que tanto ouro se retirou do Jequitinhonha que de nenhum outro rio do mundo. Essas são palavras do botânico Augustin de Saint-Hilaire, um viajante francês que conheceu muito Minas Gerais, o Rio de Janeiro, São Paulo, naquela época, né, sem grandes meios de transporte, mas que foi um desbravador dessas terras, e ele escreveu depois as impressões dele na França sobre o Brasil. E o Vale do Jequitinhonha, né? Onde o Vale do Jequitinhonha, que ele conheceu também. Aqui, ele conheceu o Jequitinhonha realmente, esteve aqui.
e pôde conhecer o Rio Jequitinhonha e fazer essa colocação num livro muito importante, como eu disse, do Eduardo Galeano. Após essas reflexões que a gente faz sobre o Vale do Jequitinhonha, são inúmeros poemas que você faz referência à sua cidade, à cidade natal, à nossa cidade, né, Jequitinhonha, que a gente costuma dizer que é o coração do vale, pela sua referência geográfica, né? Sim. Eu queria que você comentasse também como foi o seu início de carreira. Você tem falado muito sobre Jequitinhonha em seus poemas, em seus livros, em as suas canções. Conta pra gente como surgiu todo esse amor à poesia e a falar de Jequitinhonha, esse amor que você tem por essa cidade. Na verdade, eu tinha um grande afã de expressar a minha arte através das letras, né, da poesia, que eu já lia muito, né, antes mesmo de começar a escrever. Essa história começa no início dos anos 80. Queria muito expressar através das letras, mas eu comecei mesmo foi com a música. Eu escrevi o que eu acho que foi o primeiro poema que eu escrevi ainda sentado nas areias do rio Jequitinhonha, naquela grande praia que existia no início dos anos 80, um poema chamado Canoa Quebrada. E esse poema ele foi musicado por um músico de Joaíma, que tornou-se meu parceiro em muitas canções, chamado Rubens Espíndola, e que logo depois ela foi concorrer ao festival na cidade de Itaubim, em 1982. Então, antes mesmo de eu escrever livros, eu já tinha música, que me acompanha até hoje, né? Essa produção, eu faço letras, né? E os compositores, meus amigos, vários deles, musicam, e eu já gravei um CD, né? Só com letras minhas e com músicas de outros parceiros, de outros compositores. Mas é isso, eu comecei assim. Eu fiz meu primeiro livro já no ano de 1983, mimeografado. E essa história eu venho de escrever livros, eu venho fazendo desde o ano de 83. Ô Cláudio, é certeza que a música participa da sua vida de uma forma muito efetiva, né? Há muito tempo, porque você é um grande compositor, já foi compositor de inúmeros sambas esses, né, que hoje em dia são destaque em Jequitinhonha. Sim. Mas a gente queria perguntar para você também como foi a composição dos sambas e atualmente queria que você explicasse para você também sobre o seu novo projeto, né, que é o Som da Terra, que é o seu programa que está sendo transmitido pela Rádio Jequi FM, uma das parceiras nossas nesse podcast. Conta mais sobre o seu programa, o horário que é a transmissão. E eu tô sabendo que está recheado de músicas boas, né? Sim, eu queria falar primeiro você perguntou a respeito dos sambas, de escola de samba. Logo no auge dos grandes carnavais de Jequitinhonha, quando as escolas de samba imperavam aqui na cidade, trazendo muitos turistas, não só da região, mas de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, da capital mineira. Sempre eu fazia as letras dos sambas, as pessoas me pediam para discorrer sobre um tema, e eu fazia as letras, e os compositores de samba na época, Farley, Gomes, o Biratã Pinheiro e outros, colocavam música, e para meu grande prazer, elas eram cantadas na avenida. É um grande prazer ver sua música num desfile de carnaval, sendo uma letra que você fez sendo cantada pelo povo. É uma experiência única. Só fazendo interrupção antes de você responder a nossa segunda pergunta, né? Que é falando um pouco sobre o seu programa. Sim. Eu queria aqui parabenizá-lo, né? Já falando sobre o Samba Enredo, porque você foi um dos autores, junto com o Eduardo Araújo, junto com o Renato Araújo, de um Samba Enredo que foi musicado no nosso bloco, o Bloco Ave Maria, que tem uma peça fundamental na cultura jequitinhonhense, trazendo as raízes de pessoas que tiveram um papel importante, né? Eu queria deixar o meu apreço aqui com você e externar isso também para vocês que estão ouvindo, né? O nosso carinho por ter feito uma produção tão bela e encantado a gente, né? Nesse carnaval agora de 2020, né? Isso, 2020. Então esperamos que essa parceria ainda continue e perpetue para sempre aí, para a gente sempre poder fazer um evento de qualidade. Foi um grande prazer fazer esse samba. Você estava presente, né, na construção do Samba Enredo, que tinha um tema muito fácil, que era o nosso companheiro Adão, né, nosso conterrâneo. Tem uma história dentro da cidade de Jequitinhonha muito importante na área de esportes, de educação. Então foi fácil fazer a letra, né, em 3 mãos, né? Eu, Eduardo e Renato Araújo. E foi um grande prazer ver o samba, né, sendo cantado pelo povo, na rua. Caiu na boca do povão, né? Um samba muito bem feito, né, musicalmente falando. Para mim foi uma grande alegria.
Ô Cláudio, e pra gente completar aqui também, né, a pergunta que a gente tinha feito ali, fala um pouco do seu programa, esse programa que está sendo aí muito comentado nas redes sociais, pelo mundo artístico, né, o mundo cultural aqui do Vale do Jequitinhonha. Você que é um cara de muito bom gosto, né, conta pra gente como está sendo esse programa aí. Para mim é uma experiência nova, que o rádio sempre fez parte da minha vida, desde menino. O rádio, na casa da minha avó, onde eu morava, na rua Inácio Murta, aqui em Jequitinhonha, desde a minha infância eu já ouvia rádio lá, sempre tinha um rádio, né, na casa, que era ligado de manhã e só desligado na hora da Voz do Brasil. Você sabe o que é isso, a Voz do Brasil? É o programa que passam todas as informações, todas as né? Informações de notícias. 10 horas que ele tem os horários. Realmente começava às 7 horas da noite. Aí quando era a Voz do Brasil, o rádio era desligado. Mas essa questão do programa é um sonho que eu tinha de educar as pessoas musicalmente, né, com músicas verdadeiramente de importância, de ensinamento, de qualidade musical, na verdade. Então, no programa, eu valorizo os compositores, os músicos da região do Vale do Jequitinhonha, sempre tocando música desse pessoal, né, desses compositores. E com entrevistas também, né? E as entrevistas está sendo muito importante, né? Eu já entrevistei primeiramente no primeiro programa Edinalva Ramalho, poetisa da cidade de Jequitinhonha. Depois eu entrevistei Paulinho Pedrazul, uma entrevista muito bacana, né? Sobre tudo, né? Que ele falou sobre a vida dele, sobre a sua infância vivida em Pedra Azul, sobre cinema. Depois eu entrevistei o poeta e apresentador de eventos, Gonzaga Medeiros, que foi uma entrevista também muito bacana, de muito sucesso. Eu imagino, né, que as pessoas tenham ouvido, né, essas entrevistas. E em cada programa desse, eu vou entrevistar uma personalidade do mundo cultural, né, do Vale do Jequitinhonha ou não. Muito bacana, Cláudio. Projetos futuros, vamos falar sobre futuro, né? 2021 está aqui batendo a nossa porta, já iniciou. Eu costumo dizer que esse é um ano da gratidão, que a gente tem que agradecer por estar aqui são e salvos, mas a gente também tem que pensar em projetos. O que você tem aí de projetos pensando em 2021? Pois é, o projeto principal e que eu quero desenvolver o mais rapidamente possível é o projeto dos 40 anos, das comemorações dos 40 anos da minha carreira literária, onde irei envolver as escolas públicas de Jequitinhonha, ter a presença de várias personalidades, né, como eu disse, do mundo cultural, como Gonzaga Medeiros, que fizeram parte da minha história, Tadeu Martins, que é poeta, cordelista, também nascido no Vale do Jequitinhonha, e envolver os alunos das escolas numa grande festa, onde terá shows musicais, recital de poemas feito pelos alunos, teatro, tudo numa noite comemorativa para comemorar esses 40 anos de carreira. Muito bacana. Então, para a gente finalizar aqui esse bate-papo, né, o Papo Poesia que a gente teve hoje aqui, eu queria agradecer a sua participação junto com a gente, né, agradecer aos canais Sou o Jequi, a Rádio Jequi FM e o Jornal do Jequitinhonha por estar fazendo essa parceria aqui. Meu nome é Vinícius Araújo.